Passou mais um mês, você quer saber o que os maiores influenciadores vêm comprando na Bolsa de Valores, como a Cara da Riqueza, a Geração de Dividendos, Primo Rico e o Bruno Rossolini? Fica nesse vídeo e a gente vai destrinchar um pouco o que eles portaram nesse mês de setembro. Então vamos embora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou o apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que os investidores compraram, alguns influencers, tá? Os maiores influencers brasileiros. Se você quer que eu traga mais algum influencer no próximo mês, que eu não vou trazer nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que tem vídeo toda quarta e sexta, e vambora. Bom, aqui na minha planilhinha que a gente fez de setembro, o primeiro investidor que a gente tem é o Primo Rico. A gente sabe que ele tá no rumo ao bilhão já. E a gente consegue analisar de acordo com os aportes dele, que ele comprou um FIIs, que é o RBVA. O RBVA, ele é um FIIs de renda urbana, que ele abrange basicamente locais que eles alugam para você ter uma loja de varejo, por exemplo, tá? Ele tem algumas agências bancárias, então ele está vendo justamente essa parte de renda urbana, e que é muito importante no Brasil e que tudo indica que com a baixa da Selic vai aumentar o consumo, tá? Porque elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a taxa de juros do Brasil, menos as pessoas consomem, porque a taxa de juros está cara e as pessoas não conseguem muito parcelar, beleza? O outro aporte dele é o IPCA 2065, é o Renda Mais. Ele já vem aportando basicamente bastante, tá? Ele tem cerca de 8 milhões investidos, se eu não me engano. Então, nesse mês ele aportou mais 1 milhão. Ele tem toda uma questão de métrica, tá? Que ele faz os cenários, piores cenários, daqui a 5 anos, de melhores cenários. O vídeo está muito interessante, tá bom? E em que o cenário plausível que seria que acontecesse nada, se a economia continuasse a mesma, nos próximos 5 anos ele duplicaria esse patrimônio. Em cenários maiores, consegue até triplicar, e no maior cenário possível, ele faz 9 vezes. Então, realmente, diz ele que é uma oportunidade muito grande. Eu, particularmente, não tenho muita familiaridade com renda fixa, então eu só observo, tá? Eu não chego a mexer com esse ativo. E a outra é a Asa 3. E a Asa 3 foi curioso que ele aportou 2 vezes. Eu já tive a Asa 3, tá bom? Eu vendi. Inclusive, se você quer saber, acompanhar minha carteira e saber o que eu venho investindo, clica no card aqui em cima. É um vídeo muito interessante. É uma sériezinha que eu faço que é o plano, tá? A gente vai acompanhar minha saga. E se tudo der certo, eu vou chegar a 1 milhão, tá? É uma meta minha, beleza? E asa 3, ele é areso e ele acredita muito nessa virada de chave, e que justamente eu falei que com a baixa da taxa Selic vai aumentar o consumo, e a Areza, como é a parte de varejo do Brasil, né, vestuários em si, ela está muito correlacionada com o consumo, obviamente, e ele vê, ele é, se não me engano, ele é amigo do diretor, CEO, enfim, e ele vê uma certa virada de chave em que vai voltar a Arezzo ter seus dias de glória, que já foi uma ação muito valorizada, tá? Então eu diria que é um aporte mais de risco dele, tá bom? O próximo influencer então tem o Bruno Rossolini. Ele, para ser bem sincero, é o cara que mais tem a tese, as premissas de carteira mais atreladas à minha, beleza? E que ele aporta basicamente empresas best, que é o que eu gosto, que eu me sinto mais confortável. Enfim, o nome do canal é Plano Hold, justamente por Buy and Hold. Então a gente compra empresas para carregar alguns anos, 10, 15 anos, por que não? Ele comprou Caixa 3, ele comprou 3.775 mil em Caixa 3. Ele comprou um ETF de SPY que faz opções, então a gente consegue um dividendo sintético. E é bom deixar claro aqui que toda ação e FIIs, e obviamente renda fixa, vai estar em real. E quando for ETF, REITs e stocks vão estar em dólar, tá? Para não confundir aqui, tanto que eu trouxe até o totalizador de frente um do outro. Aqui está em real, aqui está em dólar. Então, beleza. Ele comprou caixa, também comprei caixa recentemente. Eu comecei uma posição na caixa. A gente viu aqui no canal a importância de ter seguradora na carteira, um preço teto. Eu tenho uma planilha de preço teto muito legal, que a caixa tinha sim oportunidade na época. Então ele comprou 3.775 mil. Ele comprou esse ETF de SPY que faz dividendos sintéticos, em termos de opções. Eu particularmente não gosto muito, tá? Prefiro comprar o SPY de fato. Ele comprou a IBIT particularmente tem na minha carteira também, eu gosto muito. Eu prefiro aportar no ETF de Bitcoin do que o Bitcoin propriamente dito, porque tem alguns casos das pessoas de terem o Bitcoin delas, pessoa física, e perderem a chave, perder o wallet delas. Pô, vira e mexe, tem corretores que são hackeados, então eu prefiro deixar meu dinheiro com um ETF muito grande, que é do IBIT,
em questão de segurança mesmo, de ter o ativo assim mais protegido, tá bom? Depois ele comprou o BBSE3, cara, a BB Seguridade, pra mim, tá? É a maior oportunidade hoje na Bolsa de Valores. Eu só não compro mais, como eu disse no último vídeo da minha carteira, porque eu já tenho uma exposição muito grande no BB Seguridade, então não vejo que é a hora de aumentar minha exposição, porque senão perde um pouco o sentido e eu fico uma. Se cair mais, sabe? Minha carteira vai sentir muito com isso. Eu tenho cerca de quase 50% em três ativos, que é o Banco do Brasil, BBSC3 e o Bradesco. São três ativos da parte de finanças. Então eu tô com uma exposição já muito grande e BBSC3 também. Então eu tô ficando um pouco de fora, mas eu aportei bastante esse mês, tá? Tudo indica que vai ter um dividendo de 2 dígitos esse ano. Ano que vem também outro dividendo de 2 dígitos. Então, de fato, é uma empresa que tem um preço teto também, mais segurança, enfim. Depois comprou o Realty Income, que é o fundo imobiliário o mais famoso lá dos Estados Unidos. Eu não gosto dessa comparação, mas fica mais fácil, de uma maneira mais pragmática, tá? Uma comparação mais pragmática. Por que eu não acho que são iguais de fundos imobiliários? Porque eles conseguem lucrar, beleza? Eles não são obrigados a distribuir 95% do lucro. Eles conseguem segurar o lucro líquido, eles conseguem ter mais uma noção de investimentos, onde alocar esses investimentos, se está na hora de segurar o caixa, se está na hora de investir. Eles não têm uma certa obrigação de ter essa liberação de caixa, de lucro todo mês, tá bom? Depois da Petrobras, a Petrobras não tem muito erro, tá? Eu também aportei recentemente Petrobras. Tudo indica novamente que vai ter dividendos, possibilidade de dividendos extraordinários. Ano que vem é um ano de eleição, então provavelmente ano que vem também vai ter uma volatilidade muito grande de Petrobras. Então pode ser que aumente, pode ser que diminua. E também tem as novas formas de exploração e que já tem um certo respaldo já do IBAMA de começar num futuro próximo a exploração de outros lugares. Depois, geração de dividendos. Geração de dividendos ele aportou em dois lugares especificamente, tá? Eu não trouxe a carteira dele de R$ 200, eu só trouxe a carteira principal dele. Ele comprou o BB Seguridade, novamente, a maior oportunidade da Bolsa de Valores, R$ 38 mil. E no Tesouro, o mesmo Tesouro que o Primo Rio comprou, porque ele também vê que é uma ótima oportunidade de momento. E é aquilo, gente. Eu concordo com esse tipo de pensamento de carteira que você não precisa ficar balanceando sua carteira toda hora. Os aportes têm que ser estratégicos em lugares que, cara, tem oportunidade, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque a próxima pessoa aqui, que é a cara da riqueza, ele gera a carteira dele de uma maneira muito singular, que ele faz um rebalanceamento todo mês. Então a gente pode analisar que, cara, tem muito dinheiro pingado. Só no real, no aporte em real, ele aportou 40 mil. E isso são 14 ativos. Entendeu? Então ele diluiu bastante isso. Eu não gosto muito, tá? Dessa forma, porque ele não vê a oportunidade. Ele tá sempre rebalanceando e. Cara, ele diluiu muito os aportes, sabe? E. Obviamente a carteira dele tem uma rentabilidade muito boa, tá? Então, tipo, eu não tô falando que tá errado, obviamente. Quem sou eu pra falar que ele tá errado? Mas é uma tese que não me agrada muito, tá? Então a gente pode ver aqui com probabilidade de seguridade também, ou seja, três pessoas das quatro que eu trouxe aportaram BB Seguridade e foram aportes grandes, tá bom? Não foi aporte um pingadinho assim, sabe? Foram aportes significantes. Comprou a End está bem parada recentemente, não vejo muitas notícias de dividendos, de aumento de dividendo. Ela é o que dizem filé mignon da Bolsa de Valores, mas não vejo muita oportunidade no momento. A LED 3, eu tô bem por fora dessa ação, tá? Eu gosto mais das empresas best de fato. O RPR11, um FIIs, eu acabei com minha posição em FIIs. Eu vi que agora que eu tô numa uma fase de aumentar o capital, aumentar, tipo, exponencialmente minha carteira, não faz sentido ter FIIs na minha visão, tá? Eu não sou aquele hater de FIIs, eu acho que ele tem um papel muito crucial na carteira do fluxo de caixa, do todo mês ter esse dinheiro entrando para você fazer aportes, aprimorar seu aporte já que você faz do seu salário. Mas com uma carteira mais enxuta, com não muito capital, eu acho que o fundos imobiliários atrasa um pouco, tá bom? Então ele comprou o VISC Shopping, comprou o MXRF11, o VGHF11, o KNRI que eu já tive na minha carteira também, HGLG, o principal fundo de logística da pátria, XPML, outro de shopping, o Gari, também ficou muito famoso recentemente, o antigo Galg 11,
XPLG, o fundo de logística da XP. O KNCR11, o KNCR11 é um fundo de papel da Quineia, que para mim é a melhor gestora, tá? Ela bate muito de frente com a Pátria. A Quineia, para quem não sabe, é do Itaú. E o KNCR11 é o fundo atrelado às dívidas de CDI. O CDI a gente sabe que está em alta, a Selic está muito alta, não tem uma perspectiva agora de cair, e se cair vai ser muito pouco, tá? Então o Brasil ainda vai carregar um pouco esses juros altos. Então, obviamente, o KNCR11 está tendo dividendos muito bom, beleza? O Vigia e o KNCA, que é um fiagro também da Quineia. Na parte dos Estados Unidos, ele comprou o Cotesco. Cotesco é um supermercado dos Estados Unidos que você tem um cartão, ou seja, você meio que você paga mensalidade como se fosse uma Netflix para você usar o mercado. Você não consegue ir no mercado sem ser afiliado a ele, tá? Sem pagar uma mensalidade. É uma coisa que não tem no Brasil, eu acho, tá? É uma coisa muito específica, uma empresa que paga muito dividendo, mas não tem muito crescimento, beleza? O MA, que é o Mastercard, se eu não me engano, tá? Vou ser bem sincero, eu não, não tô muito familiarizado com estoques, mas se eu não me engano é o Mastercard. O IVV é o ETF que replica o SP500. Eu tenho o IVOO na minha carteira, que é a mesma coisa, só muda a gestora por trás. Comprou quase US$ 4.000. O TFLO também é outro ETF de renda fixa americana. Também é muito na parte de uma proteção em dólar. O juros dos Estados Unidos estava alto, ele vem caindo, então pode ser que as oportunidades nesse ETF vai acabar, mas é para quem busca realmente uma proteção em dólar, que, de novo, não é o meu caso agora, porque eu tenho pouco capital, tá? Na minha carteira. Gente, eu vou ficar sempre falando da minha carteira, comparando a ela, porque eu imagino que a grande parte das pessoas que acompanham o canal, pelo menos, ou vai assistir esses vídeos, não tem uma carteira muito renomada, não tem milhões, e imagino que vai ter um cenário mais ou menos como o meu, tá bom? Então ele aportou R$ 40.000, mais quase US$ 10.000. E o vídeo de hoje foi esse. É um vídeo de curiosidade, tá? Não é para você pegar isso e copiar, mas para você ver como que cada um investe. Você vê que, poxa, três pessoas de quatro investiram na mesma empresa. Poxa, pode estar no meu radar essa empresa. Tem alguma coisa que eu não sei, sabe? Então esse vídeo é muito de cunho, de entretenimento, curiosidade, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, curta. Cara, qualquer incentivo faz muita diferença pra mim, beleza? Eu tô começando agora no YouTube, então isso vai me apoiar bastante a fazer cada vez mais. Então, de novo, dá um like, se inscreve, cara, acompanhe o plano. É uma saga muito legal que eu aporto junto com vocês, falo meus pensamentos, as besteiras que eu faço, o aprendizado que a gente tem a cada semana eu acho muito interessante. E de novo, falar algumas empresas que estão no meu radar, porque eu acho legal investir, porque eu não acho, a planilha de preço teto que eu crio junto com vocês. Então, eu acho que é muito legal e tem um potencial muito grande. Valeu, gente.